Salve, irmãos, com a paz do Senhor, tudo bom? No vídeo de hoje vou estar falando a respeito do versículo de Jeremias, capítulo 18, versículo 4, tá bom? Quando Jeremias desceu à casa do oleiro e ele viu ali a imagem do oleiro fazendo o vaso, só que não deu certo. Ele tornou a fazer novamente com o mesmo barro outro vaso e fez conforme ele quis. Irmãos, antes de começar, quero dar uma palavra. Quando eu comecei esse propósito de gravar, muita coisa, antes de chegar até aqui, muita coisa aconteceu. Então já teve dias em que eu gravei há muito tempo atrás, eu sempre soube que haverão lutas, né? Haveria lutas. Quando eu vou gravar, tudo acontece. O cachorro começa a latir, o vizinho aumenta o som. Você sabe do que se trata, né? Porque quando se trata da palavra de Deus, muitas coisas elas querem atrapalhar, porque a palavra de Deus ela leva vida às pessoas. Mas eu continuo firme nesse propósito, porque o Senhor recentemente me deu um sonho, e nesse sonho eu estava nesse mesmo quarto. E quando eu olhava para cima, eu vi o meu teto em chamas. No mundo espiritual, irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu falava, a palavra, o poder do Senhor se manifestava na vida das pessoas que ouvia isso daí. Então esse fogo é o fogo divino da parte do Senhor. Então, portanto, eu vou continuar, porque essa é a vontade de Deus. Então eu peço que intercedo para o Espírito Santo poder falar contigo através desse vídeo, tá bom? Que o Senhor perdoe nossos pecados, porque você sabe que nós somos pecadores, nós erramos, mas devemos ser os pecadores remidos. E se sair algum som externo aqui no vídeo, infelizmente é do vizinho, tá bom? Então peço perdão. Então, vamos lá, Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe entregou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então, o Senhor, ele falou com Jeremias para que ele descesse à casa do oleiro, e lá ele ouviria as palavras de Deus. Então ele desceu à casa do oleiro, e o oleiro estava fazendo ali a sua obra com vasos em cima da roda, e ali ele viu essa cena. O oleiro fazendo um vaso, o vaso ele não deu certo. Então o oleiro tornou a desmanchar o vaso e fez novamente conforme ele queria. Essa é uma metáfora em que Deus, nesse momento dessa passagem, Deus estava se referindo a Israel, porque Israel adorava a outros deuses. Israel acendia incenso a outros deuses. Então Israel estava em uma dualidade, estava adorando dois deuses, né? Deuses mudanos e o Deus real. Muitas vezes, trazendo para as nossas vidas, a gente também faz essa adoração. Adoramos a deuses do mundo, deuses estranhos, e também adoramos a Deus, né? Muitas vezes em nossas vidas nós fazemos isso. Quando ouvimos música secular que não é da parte de Deus. Sabemos que as músicas seculares elas foram feitas para, por algum motivo, a sua letra, a sua canção, para prender a pessoa, para fazer ela ficar ouvindo. E a música é tão poderosa que ela adentra o corpo da pessoa, ela adentra os órgãos da pessoa, e dependendo do tipo de música, ela pode causar uma reação diferente. Então também tem a questão das letras, né? Existe a questão do misticismo, né? Então o inimigo ele trabalha muito essa questão das músicas, né? Você pode perceber que as músicas elas são chiclete, né? Elas são chicletes, elas foram feitas para ficar na mente das pessoas, certo? Só que aí entra a questão também das músicas gospel, né? Que as músicas gospel, muitas das vezes também, essa indústria da música secular, às vezes está inserida na música gospel. Então tem algumas músicas gospel também que não são lícitas ouvir, né? Poucas delas, graças a Deus. Mas tem muitas outras, né? As antigas, a harpa, né, cristã
também ela é muito tradicional. Então, eu toquei apenas no assunto, porque esse assunto é muito amplo, né? Eu falei de música, mas tem filmes que não são bons, um evangélico, uma pessoa assistir, né? Tem, sei lá, situações que deve se evitar, tem palavras que você deve deixar de falar, para essas coisas atrapalham a vida espiritual de uma pessoa, né? Você ter uma plenitude espiritual, você andar em santidade com as suas vestes brancas. É difícil hoje em dia você estar no mundo, conviver no mundo e servir a Deus e ser santo, né? 100%. Muitas pessoas estão com as vestes manchadas. Muitas pessoas não conseguem deixar os velhos hábitos, né? Mas Deus, ele vem para algumas pessoas e ele quebra essas pessoas. Ele mostra diante da face dessas pessoas os seus erros. É isso que eu peço a Deus. Senhor, mostra diante da minha face o meu erro e me ajuda a consertar, me ajuda a mudar, me ajuda a tomar vergonha na cara mesmo e não fazer mais. Porque a carne é fraca, ela é fraca. Somos tentados diariamente, 24 horas por dia. Com o celular ficou ainda pior. Porém, aqueles que se esforçam, aqueles que buscam a Deus, aqueles que querem a santidade, que querem ser salvos, que querem ouvir o som da trombeta, eles vão se esforçar para que, mesmo falhando, mesmo errando, ele vai lá, ele vai voltar, ele vai se arrepender, vai orar ao Senhor, Deus vai ouvir e Deus vai entrar com misericórdia e com providência. Muitas vezes, irmãos, nós passamos a vida toda cometendo o mesmo tipo de erro, cometendo a mesma coisa que desagrada ao Senhor. Só que às vezes nós temos que ser radicais e entrar com propósito, né? E pedir ao Senhor que entre com providência, né? Seja vício, seja algum pecado que você sempre retorna, né? Pecado de estimação, que prende muitos crentes nisso daí. E cada um vai ter uma fraqueza diferente, mas só o sangue do Cordeiro, né? Deus é muito poderoso para te livrar, para te salvar. Você disse que não tem jeito, que você é assim, que você não vai conseguir se livrar, mas eu venho aqui em nome do Senhor Jesus te dizer que essa palavra está caída por terra, que você pode sim deixar certos hábitos em nome do Senhor Jesus. Por você mesmo você não pode realmente, mas por Deus, para Deus nada é impossível. Só que você precisa entender como é que funciona a questão do trabalho do inimigo, né? O inimigo, ele fica ao derredor lançando setas inflamadas. Essas setas inflamadas são em questão de pensamentos, né? Às vezes você ouve uma voz na sua cabeça, mas não é a sua própria voz, não é a voz de Deus. Às vezes, na maioria das vezes, é a voz do inimigo. A voz do inimigo e você acha que é a sua, porque o inimigo, ele é astuto. Como você acha que o inimigo, ele conseguiu conquistar a terça parte dos anjos e desceram todos para a terra? Foram expulsos do céu, porque ele é astuto. Ele vai dizer, não, isso aqui não tem nada a ver, não. Não, isso aqui é besteira, tu pode fazer. Não, tu tá estressado, tu tá... Não, tu pode fazer isso aqui, não, tu vai ficar tranquilo, tu vai ficar de boa. Por que tu vai para a igreja? Por que tu vai ler a Bíblia? Por que tu vai jejuar? Não, se tu for jejuar, tu sabe que o poder do mal vai vir sobre ti e tudo mais, entendeu? Falando no teu ouvido, falando na tua mente que tu não pode. Falando para ti, tu não é capaz. Por nós mesmos nós não somos capazes. Mas se nós nos derramarmos e formos sinceros diante de Deus, né, apresentarmos nossas fraquezas, nossas falhas diante de Deus, pedir misericórdia, a solução para não pecar mais, Deus entra com providência. Mas só que tem que ser sincero. Só que tem que apresentar diante de Deus realmente, porque pecado tem nome. Tem que falar, Deus, eu fui assim, eu fiz isso, isso. Né? Com Deus você pode ser sincero, pode ser sincera. Não importa o que você tenha feito. A questão é confessar, se arrepender, não voltar mais a fazer. Porque se você voltar a fazer, você vai ser igual o cachorro que torna a comer o próprio vômito. Entende? Então, há essas coisas. Eu sei que hoje é muito difícil servir a Deus, porque a tentação ela vem de todos os lados. Todos os lados.
Só que Deus, muitas vezes, ele entra também com providência para quebrar uma pessoa, para quebrar você e te refazer. Se for quebrar literalmente, se for preciso, Deus vai te quebrar literalmente, assim como fez comigo muitas vezes. Às vezes você está insistindo muito por um caminho, só que esse caminho não é para você. Às vezes você está caminhando por um caminho que já chegou ao fim, não é mais para você caminhar por ele. Aí você continua insistindo, aí você continua falando, não, isso aqui é para mim, sendo que não é mais para você. Muitos relacionamentos que não são para você, de amizade, amoroso, né? Que já era para ter acabado e você está sofrendo porque você não acabou. É porque você está insistindo numa coisa em que não é para você. Então Deus entra com providência, ele te quebra, ele faz negócios falirem, ele faz pessoas te tratarem mal, faz pessoas saírem da tua vida, né? Ele cria situações, faz você mudar de lugar, deixa você sem R$ 1 no bolso, né? Ele deixa a necessidade te tocar porque você não muda, porque você não é sensível, porque o seu coração está duro. Então Deus vai até o fim. Deus vai te quebrar, literalmente, ele vai te moer. E quanto mais ele te ama, mais ele vai pisar em você. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se você reconhecer, se você quiser mudar, se você mudar os seus caminhos, se você se voltar sinceramente para Deus, Deus vai te pegar e vai te reconstruir. Ele vai pegar o vaso que foi quebrado, ele vai jogar água em você. A água significa o Espírito Santo da verdade. E vai começar a te moldar novamente. Talvez tudo que você perdeu, Deus restitua, assim como fez com Jó. Deus restitua muito mais. Se você perdeu um filho, se você perdeu uma filha, Deus vem e te dá também um filho, 2 filhos, eu não sei, mas Deus ele te recompensará por tuas obras, por tua sinceridade, por aquilo que você faz no oculto. Porque não é interessante ajudar as pessoas, fazer isso, fazer aquilo, orar pelas pessoas e dizer para a pessoa: não, eu estou orando por você, eu orei por você, não fui eu que ajudei. Não é interessante. Tem coisas que tem que ser feitas em oculto. E Deus do céu nos recompensará. Tá bom? Então, essa palavra, ela possa te confortar em um momento de dificuldade, um momento de desespero, um momento em que você não sabe o que fazer. Se apresente diante de Deus. Infelizmente, muitos casos terão que deixar alguns hábitos, mas eu tenho certeza que a vitória ela é garantida, que a mudança ela vem, que Deus entra com providência em causas perdidas, causas impossíveis, e Deus vem e transforma. Transforma de um jeito que o homem ele fica de boca aberta e não consegue acreditar. Deus vem com a cura, Deus vem com a libertação, Deus entra na casa, e quem tiver na casa, que não for da parte de Deus, tem que bater em retirada. Porque Deus, irmãos, é muito poderoso, é o ser mais poderoso, e nós estamos temendo, com medo de uns seres inferiores, sendo que Deus é o ser supremo. A gente tem que aprender a adorar esse Deus, a respeitar esse Deus. A gente tem que aprender a amar. Se você não ama a Deus, eu não sei o que é amar a Deus, eu não amo Deus. Tem que chegar e ser sincero: Senhor, eu não te amo. Eu não sei o que é te amar. Eu não consigo te amar. Como é isso? Me ensina a te amar. E Deus vai derramar o amor dele em você. Você vai entender, vai passar a amar o Senhor. Se você quer amar o Senhor, guarda a palavra dele. Anda em retidão, não peques mais, né? Assim como o Espírito Santo falou para mim no meu ouvido: não peques mais porque eu te amo. E é assim que o Espírito Santo fala para você através desse vídeo. Espero que o Senhor tenha falado contigo, espero que a tua vida possa mudar, a tua visão sobre as coisas possa mudar e que a bênção do Senhor possa estar sobre você, tá bom?
Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. A paz do Senhor.